O Refatorex, ele é uma ferramenta de refatoração de código Elixir, né? Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal. Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje estamos aqui com Gabriel Pereira. Ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e atualmente é Tech Lead do time financeiro da Ingress, onde lidera a equipe de autorização e a de pagamento dos produtores de eventos. Recentemente, Gabriel apresentou seu trabalho de conclusão de curso, cujo título foi Refactorex, uma ferramenta para refatoração de Elixir, e o Refatorex é o tema do episódio de hoje. Já tivemos um episódio sobre Code Smells, aqui no Elixir em Foco, com o Lucas Vege e o Marco Túlio Valente, e uma palestra na Elixir Fortaleza sobre Code Smells e refatorações específicos para Elixir, do Lucas Vege, está lá no nosso canal no YouTube. O Lucas Vege, para quem não sabe, ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, onde o Gabriel acabou de se formar, e ele fez o doutorado na UFMG. E vamos ter algo no nosso podcast irmão, talvez até vou pensar se a gente faz uma coisa, um episódio conjunto novamente, como a gente fez com o José Valim, que é a ideia de entrevistar o Lucas Vege, ele falando sobre essa trajetória dele no doutorado, que terminou no final de 2024. E uma coisa interessante é que hoje, 31 de março de 2025, a data que a gente está gravando, o Lucas postou uma notícia muito boa, que era também uma das razões para a gente estar esperando ainda para confirmar essa entrevista com o Lucas, é que ele tinha submetido um artigo e ainda não tinha recebido a aprovação. Então ele postou em inglês, eu vou traduzir: estou feliz em anunciar que meu artigo Understanding Refactors in Elixir Functional Language, isto é, entendendo refatorações na linguagem funcional Elixir, com a autoria de Marco Túlio Valente, foi aceito no ENSE. ENSE é o Empirical Software Engineering Journal, é uma das principais revistas acadêmicas, científicas de engenharia de software, uma revista com artigos maravilhosos, bem longos, às vezes tem artigos com 50, 60 páginas, e em breve vai ter o link disponível, talvez quando a gente publicar esse episódio já tem o link do artigo e eu coloco na descrição. Então ele agradeceu, aproveito para repassar esse agradecimento a toda a comunidade Elixir que contribuiu com essa pesquisa. A gente falou um pouco sobre isso lá no episódio com o José Valim. Mas, veja, esse é um trabalho sobre refatorações, e o tema de hoje é o Refactorex, que faz refatorações, e quem é o responsável pelo Refactorex, como eu já disse, é o Gabriel Pereira. Tudo bem, Gabriel? Obrigado por participar deste episódio do Elixir em Foco. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Não, acho que olá a todo pessoal, olá pessoal de casa que está ouvindo. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, é realmente uma honra para mim poder participar do podcast. Obrigado por estar participando aqui, Gabriel. Então, o que seria esse Refactorex? Bom, o Refatorex é uma ferramenta de refatoração para Elixir, né? A refatoração é organizar o código de uma forma diferente, mas que ele ainda tem o mesmo comportamento ali, né? Isso normalmente é feito para facilitar a leitura, a compreensão do código, assim como prepará-lo para mais abstrações ou modificações no futuro. Então, basicamente, eu fiz algo que já é bem comum nas outras linguagens, que é dentro do seu editor você conseguir extrair uma função, extrair uma variável, e também fiz algumas refatorações mais específicas para Elixir, como introduzir o pipe, remover ele, ou expandir uma função anônima, né? Ele funciona basicamente convertendo o arquivo aberto ali pelo programador na árvore sintática abstrata daquele código, que é a estrutura de dados que o compilador usa, né, para eventualmente gerar o Bean Code, e faz as alterações que o programador desejou, ele solicitou nessa estrutura de dados,
que depois é convertida de volta um arquivo ali para o programador, né? Então, eu construí ela como meu TCC e porque era algo que eu sentia falta na comunidade. Então, acho que é isso. Vamos poder continuar. Boa. E como que surgiu o Refatorex? Tipo, qual foram as inspirações? Você acabou falando já que, tipo, já tinha uma ferramenta que é bem comum em outros stacks, Uhum. mas teve algum caso de uso específico em Elixir que você falou, pô, precisava fazer isso aqui, e aí eu queria... E aí acabou entrando no pacote todo do plugin. Na verdade, Ou... a história é mais ou menos essa mesmo. Como pô, eu pratico TDD, né, o desenvolvimento orientado a testes, e eu admito que eu passo até uma boa parte ali do tempo na fase de refatoração, organizando o código, até ele ter uma separação de responsabilidades legal e boas abstrações. E desde que eu comecei a usar o Elixir, sempre teve, tipo, duas funcionalidades que eu queria muito que eu conseguisse fazer rapidamente no editor, né? Uma delas era alternar entre a sintaxe da função do end e o vírgula do dois pontos, para funções de uma linha. Então, se eu pudesse alternar rápido entre as duas, era algo que eu já estaria bem feliz. E conseguir introduzir o pipe, né? Às vezes a gente está com uma chamada de função normal ali e a gente percebe que vai precisar evoluir aquilo numa pipeline. Então, se a gente conseguir fazer isso com 2 cliques, seria bem legal. E aí eu pensei, pô, não tinha algo assim na comunidade ainda. Eu pesquisei bastante antes de começar a desenvolver. E eu tentei fazer inicialmente ali só com uns regex e alteração direta no texto, mas eu vi que esse caminho não ia ser muito produtivo a longo prazo, principalmente se quisesse fazer outras refatorações, como extrair variável, que você precisa fazer uma análise semântica além da sintática. E aí eu tinha dado uma parada, mas aí chegou o ano do meu TCC, e aí eu decidi levar um pouco essa ideia um pouco mais a sério e fazer, de fato, trabalhando em cima da ST. E foi legal porque foi meu TCC, meu ano de, TCC, de finalização do curso, foi um pouco depois do VEC ter postado o catálogo ali de refatorações do Elixir. Então, fazia bastante sentido, né, eu automatizar esse processo que meu professor já vinha trabalhando em cima. Entendi, total. Usar expressões regulares para fazer análise semântica é um pouco doloroso. Eu entendo. Enfim, até porque você vai ter que fazer um parsing ali mais profundo, então faz muito mais sentido usar da forma que você fez. Mas, enfim, né, eu vi, você acabou fazendo, né, primordialmente ali uma extensão pro VS Code. Não lembro qual a ordem específica, mas também saiu o do Neovim. Aham. Não sei se foi também você que fez tipo, tudo ou teve contribuições. Mas a parte que eu mais usei, na verdade, foi o LSP. Eu testei primeiramente no VS Code, porque, enfim, né, o suporte principal. Testei no Neovim, mas eu também testei no Helix e no Zed, Uhum. que são os editores que eu mais uso e eles não têm tanto suporte à extensão assim, né? O Zed até tem um pouco, mas a maioria suporta o LSP. O LSP, para quem não sabe, é o Language Server Protocol. Basicamente é um protocolo de comunicação ali entre processos que vão gerenciar funcionalidades de contexto para alguma linguagem, digamos assim, e vai se comunicar ali com o editor para você conseguir fazer modificações e aí prover capacidades como autocomplete, pequenas refatorações, etc. Então eu vi que você também embutiu um LSP e foi por onde eu mais testei. E a experiência foi bem satisfatória porque tem basicamente 3 coisas que eu uso diariamente, que é extrair a função de dentro de uma função anônima para uma função nomeada, que isso realmente me salva muito porque eu acabo usando muito processamento de transformações de dados. Então geralmente tem uma pipeline e aí eu preciso ficar renomeando as funções quando vão crescendo. Uhum. Adicionar lá e puxar para baixo é meio triste. Então fazer isso automático ajuda bastante. Introduzir e remover o pipe também é bem legal. Isso ajuda bastante, como você mesmo disse que usa. E deixa eu ver, a outra é o underscore, que parece meio bobo e tal, mas tipo, é só colocar um caractere, mas ajuda bastante ali na hora que você tá meio rápido ali. Mas, enfim, além de dizer assim, experiência de coisas que eu vou usando, ajuda bastante porque eu gosto
bastante de refatorar código, diria até mais do que escrever coisa nova, eu gosto de rever ali e falar, não, vamos tentar deixar mais legível, ou então estender e tal. Então, a primeira pergunta, tipo, especificamente sobre experiência, né? Tentando não chegar no que a gente já falou, mas você comentou sobre TDD e como que você enxerga esse método em Elixir e quanto a sua, né, a sua extensão ajuda no seu dia a dia com o TDD em Elixir. Tá. Eu acho que você tinha comentado no começo ali um pouco sobre o VS Code em si. Acho que eu podia falar para você que, pô, ele é a ferramenta mais usada por desenvolvedores segundo o Stack Overflow e tal, mas a verdade é que era a minha ferramenta de uso diário, então acho que eu queria construir algo que, primeiramente, eu fosse usar, então acho que foi por isso que eu decidi começar pelo VS Code, mas, como você comentou, eu implementei ele como um LSP, né, usando esse protocolo que deixa bem parecido ali com o protocolo web ali, com HTTP. Você tem um cliente que vira o editor e você pode ter inúmeros servidores, assim como pode ter inúmeros clientes, o que permite que a minha ferramenta seja usada de fato por diversos editores, o que acho que foi bem legal. Mas quanto à experiência com o TDD, eu acho que facilita bastante, né? Porque eu já tenho os testes garantindo o comportamento, então eu meio que tenho a liberdade total de editar aquele código da forma que eu bem entender. E o que eu penso que eu acabei construindo são meio que atalhos para operações que eu já ia ter que fazer, então eu já ia ter que, tipo, introduzir um pipe ou extrair uma função, só que agora, em vez de eu ter que ir lá, selecionar, clicar, agora eu consigo fazer isso com 2, 3 cliques, então acaba poupando bastante tempo. Então essa ferramenta foi desenvolvida e conforme eu fui desenvolvendo, eu fui usando ela e, e eu incorporei ela no meu fluxo diário de forma que eu uso ela de fato todos os dias. E os feedbacks que eu acabei recebendo também falaram que o pessoal também curtiu. E que bom que você gostou. Eu não sabia que tinha suporte para Zed já. Tanto que acho que tinha bastante gente ali no Elixir Forum perguntando sobre o suporte a Zed. Mas legal que saber que tem o LSP, então já é meio caminho andado. E o Neuvin que você comentou, na verdade, também foi um cara ali no fórum que decidiu implementar ali um adaptadorzinho necessário para o Neuvin e postou lá e depois eu republiquei para, de fato, ter mais acessibilidade ali para a ferramenta. Sim, então, no Helix eu consigo conectar direto, porque o Helix já gerencia o processo do LSP, então não tem muito trabalho. Massa. É só realmente configurar o caminho do executável e iniciar. No Zed é um pouquinho mais chato, eu tive que fazer uma mini extensão assim para gerenciar. Não publiquei, porque, enfim, acabei não tendo tempo, mas funciona, então consegui fazer funcionar. E aí, talvez uma pergunta um tanto quanto pro futuro, assim, a gente sabe que na comunidade de Elixir, até pouco tempo a gente ainda tem, né, 3 LSPs dividindo, né, a comunidade, mas recentemente todos eles vão ser integrados num, digamos que oficial, assim, num LSP único. E aí, uma pergunta que eu queria fazer era, tipo, você acha que faz sentido ou você vê as capacidades do LSP e do RefactorX embutidos dentro do LSP oficial da linguagem? Eu acredito que sim. Eu já tinha contato com um desses 3 criadores de LSP, que é o Mitch, né? Ele é o criador do NextLS. E eu tinha, conforme fui fazendo as ferramentas, eu já tinha imaginado que para ter uma adoção maior eu teria que integrar um LSP completo, né? Ao passo que os outros fazem toda a parte de ir para definição, autocomplete, colorir ali devidamente cada parte, cada keyword ali do código. Então eu já tinha pensado em levar, né? Porque o meu trabalho foi de fato bem focado na parte das refatorações em si. E aí, como ele foi puxado ali para ser das pessoas à frente do Expert, que vai ser o LSP oficial, ele acabou me chamando para levar minhas refatorações lá, porque ele já tinha interesse em levar para o Next, mas como nem ele mais está trabalhando no Next, está trabalhando no Expert, ele acabou me convidando. Então, eu já estou agora num grupo ali do Discord com ele, os outros 2 criadores de LSP e mais alguns contribuidores da linguagem, do Elixir, e eu já estou trabalhando para integrar o Refatorex lá. Então, quando ele sair, talvez já tenha uma surpresa legal para a comunidade também.
Pô, que legal, não fazia ideia, então meus parabéns. Valeu. E aí eu tenho uma pergunta que o que é que veio primeiro? A ideia de fazer o TCC, e aí a partir disso você diz, vou fazer o Refactorex, ou você, vou fazer o Refactorex e depois, vou aproveitar isso aqui no meu TCC de Ciência da Computação da UFV. Eu não sei dizer ao certo. Eu acho que, tipo, as ideias, o incômodo de, tipo assim, durante a refatoração de Elixir ali, que eu já trabalho com Elixir tem bem mais tempo do que no ano passado, né? De todo dia eu ter que fazer as mesmas coisas e achar irritante fazer elas todos os dias. Já tinha sido construído em mim com a prática do Elixir diária. E aí eu cheguei no meu TCC, eu tinha que fazer um projeto interessante, inovador ali, era um dos critérios do projeto, e aí eu pensei, por que eu não, de fato, se eu vou ter que dedicar um ano a um projeto, porque eu não dedico a uma ferramenta que, pelo menos, eu vou usar e sei que vou estar bem, vai melhorar a minha produtividade ali, vou ficar bem satisfeito. Então eu comecei com esse intuito inicialmente, e, claro, porque meu professor também estava trabalhando nisso, né, um dos meus professores ali, então eu já tinha visto que eu teria uma base em cima de onde construir, não um pouco mais ali. Certo. Eu estava testando, né? Eu não sou um programador profissional, isso aí é importante destacar. Então, eu uso VS Code para praticamente tudo de programação que eu faço, exceto talvez algumas coisas que eu faço em C para os meus alunos das engenharias que não são da computação. Aí eu uso Code Blocks, simplesmente porque é mais simples, tem uma interface melhor para os alunos que não, para pessoas que não são da computação, que querem programar em C do que o VS Code. O VS Code é mais genérico, né? O Code Blocks é mais focado em linguagem C. E aí o que eu achei interessante do Refactorex é que ele é bem flexível, né? Tem um grande número de refatorações. E aí você pode contar pra gente quais são as suas favoritas e como é que... Você já falou um pouco sobre isso, né? Como usar a ferramenta tem impactado a sua produtividade, né? Mas não sei se tem alguma coisa adicional a completar sobre isso. Não, essa pergunta é bem legal. Pô, acho que a minha refatoração favorita ela tem que ser introduzir o IO Expect ali. Na verdade, tipo, como ela mantém o mesmo comportamento, ela cai na definição de refatoração ainda, mas ela com certeza é uma refatoração temporária, né? O objetivo dela é facilitar a inspeção rápida ali de um pedaço de código, então é meio que o console log ali do JavaScript ou o print do Python, que durante tanto refatorações, quanto desenvolvimento, quanto depuração, eu pelo menos sou bem acostumado a ir colocando alguns logs em alguns lugares estratégicos até conseguir localizar o problema, e essa refatoração deixa isso extremamente simples, eu só preciso selecionar um trecho de código e colocar um IO expect ali, sem ter que, de fato, ou escrever o pipe e fazer o IO expect, colocar parênteses às vezes, ou... então ela facilita bastante e ela tem uma inversa também, acho que o legal das refatorações é que a maioria tem uma inversa, então eu já também fiz a reversa que remove esse cara depois que eu já vi o que eu precisava, né? Mas quanto à produtividade, eu acho que eu sou um pouco suspeito para falar, né? Porque como inventor da ferramenta, eu sei quase todos os detalhes do funcionamento dela, então acho que eu consigo extrair bastante. Mas como eu disse, acho que são atalhos para coisas que eu já teria que fazer, né? Então eu sinto que eu ganho bastante tempo, além da liberdade de, por exemplo, se eu preciso reescrever um módulo inteiro, ele tem uma função que é pública, o resto é privada, e ele vai fazendo o fluxo dos dados, o comportamento. Eu posso simplesmente dar inline em todas as funções privadas lá no módulo principal e refazer toda a estrutura de funções rapidamente, e eu posso brincar bastante com isso, né? E eu estou começando a achar usos até para desenvolvimento com ela. Então, por exemplo, se eu quero criar uma função com duas variáveis que eu tenho ali no escopo que eu faço variável A mais variável B, seleciono, extraio função, coloco um nome nessa nova função e depois eu só edito o corpo. Então eu consigo até gerar código com ela de uma forma interessante, né? E aí, por toda essa liberdade de brincar com a organização do código ali, e pelos feedbacks que eu fui recebendo da comunidade que está usando, eu acredito que tem um impacto, sim, positivo na produtividade usar essa ferramenta. Você chegou a falar do IO Inspect bastante. Acha que vale também estender para pro DBG, né? Que eu acho que entrou Uhum.
no Elixir 1.14 ou 13, enfim, não lembro exatamente. Mas o DBG ele é bem parecido com o IO Inspect, a diferença é que ele printa também o contexto semântico, né, ali das variáveis, das funções, dos resultados, né, dos blocos de expressão também. Ou talvez estender também até pro debugger do Erlang, né, digamos assim, né? Tem um try também, que dá para fazer breakpoints ali, e aí você consegue ir navegando pelo navegador. Acho que são boas opções também, Uhum. além do printing debug, né, que realmente salva ali na Sim, sim. parte rápida. Né? Nesse sentido, eu entendi, acho que é um ponto legal. O DBG, de fato, por exemplo, se você faz numa pipeline, é muito legal que dá para você ver todos os estágios dela. Então, acho que pode ser uma coisa que a gente pode adotar. O meu receio é só que, eventualmente, sejam tantas refatorações que o programador fique confuso pelo número de opções, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu tentei tomar cuidado, mas, de fato, eu implementei um número relativamente grande delas. E qual foi a influência do trabalho, né, de doutorado do Lucas Vege, né, que estudou sobre CodeSmell e refatorações com Elixir, no teu trabalho, né, de TCC? Bom, como eu tinha comentado, quando eu fui designado ali de fazer um TCC e de preparar um trabalho mais extenso, o professor tinha acabado de publicar o catálogo dele, e o catálogo, por si só ali, ele me ajudou bastante, né? Porque ele tinha tantas sugestões de quais refatorações eu podia implementar, ele já tinha feito uma pesquisa bem extensa em cima de quais refatorações funcionais e né, da literatura eram aplicáveis para Elixir, então já tinha grande parte desse mapeamento andado. E além de ter o passo a passo de como executar as refatorações, o que dava um guia ali na hora de implementar, e também serviu para ser a base teórica ali de grande parte do meu trabalho. Esse catálogo do VEG foi inspirado, na verdade, nesse catálogo aqui, né, que é o do Fowler, de refatorações. Esse, na verdade, foi o primeiro livro de desenvolvimento de software mais sério que eu li. E, pô, ele me encantou bastante o que começar a entender como eu poderia fazer software de uma forma melhor, né? De uma forma mais organizada, de uma forma mais coesa. E eu acho interessante, tipo, como isso foi um combustível ali para mim no começo e acabou se conectando com o que eu fiz no TCC e um dos motivos de eu estar aqui. Mas eu acho que a maior influência do professor Weg foi, na verdade, o fato de pensar que o meu professor que me deu aula, que eu trombo nos corredores, que mora aqui na mesma cidade que eu, pôde fazer um trabalho tão legal para a comunidade de Elixir e receber um reconhecimento por isso, por Elixir ainda estar numa fase mais incipiente, né? Ainda está crescendo a comunidade, o ecossistema. Então, se meu professor que está ali comigo pode fazer isso, acho que eu poderia também ser a pessoa que vai implementar isso de fato para a linguagem e trazer isso para o nosso ecossistema, né? Então, acho que essa inspiração de ver ele ali trabalhando com isso me deu bastante. Fez acreditar que eu também conseguiria desenvolver uma ferramenta que realmente fosse solucionar esse problema. Só que aí acabou tendo uma repercussão bem maior do que eu esperava, principalmente ali depois que o José Valim compartilhou no Twitter a extensão. Então eu fiquei realmente muito feliz com tudo isso. Joia. Vocês já falaram aí sobre a questão lá do Language Server Protocol do Mitchell, teve uma palestra lá na CodeBeam América. Eu vou só lembrar que eu deixei um vídeo, eu vou deixar um vídeo, quer dizer, eu deixei para quem está escutando agora, eu já deixei na descrição, que é um vídeo do Mitchell falando sobre isso aí, como eles vão incorporar o RefactorX lá no Expert LSP. E agora uma pergunta é sobre o seu trabalho, né? Que além de fazer o RefactorX, né, o RefactorX foi o seu TCC, você trabalha como Tech Lead na Ingress, que é uma empresa que, não sei se todo mundo conhece, mas é uma empresa relativamente grande, assim, no sentido de... Eu acho que ela comprou uma outra empresa, a Ticket Sports, né? Já é uma empresa que já está no estágio de comprar outras, né? Sim, E que usa... essa é a quarta aquisição da Ingress de empresas. Quarta aquisição, né? E é Atualmente uma é empresa uma das maiores tiqueteiras online ali para venda de eventos, carnaval, Réveillon.
Agora a gente também está no futebol, então a gente está fazendo os jogos do Bahia e do Botafogo. Então é uma empresa que tem crescido bastante. Foi através dela, para quem esteve na Elixir Days 2024, foi a empresa que cuidou dos ingressos da Elixir Days, e eu fiquei sabendo que ela usava Elixir em produção, na verdade, pelo Jean, que foi o organizador da Elixir Days. Ele disse, o Ingresse vai fazer pra gente aqui os ingressos, porque eles também usam Elixir. E, ok, a gente vai fazer, por ser uma empresa tão relevante, a nossa ideia é fazer um episódio somente da nossa série Elixir em produção, vai ser Elixir em produção no Ingresse, somente sobre isso. Mas, já antecipando um pouco, você pode nos falar um pouco, assim, o que é a Ingresse e o que é que você faz lá? Bom, acho que, como eu comentei, a Ingresse é uma etiqueteira, né? Então a gente tem uma plataforma de venda de ingressos ali para eventos. Eu, particularmente, sou tech lead do time financeiro, né? Então as minhas responsabilidades incluem duas equipes, que uma é a que cuida da captação ou autorização dos pagamentos, né? Então vai cuidar ali do cartão de crédito, Pix, os mecanismos de antifraude, ali de fato o gateway de pagamentos, né? Que processa todos os pagamentos tanto da Ingress quanto das companhias que ela vai adquirindo. Enquanto a outra equipe cuida de agendar o pagamento dessas transações, né? Então, para os produtores de evento, tem alguns que recebem no dia seguinte da transação, mas tem outros que recebem com algumas estratégias diferentes. Então, a gente tem que construir uma agenda desses pagamentos, tanto para a Ingress se organizar internamente, quanto para o produtor saber quanto que ele tem de saldo, quanto que ele já pode sacar, fazer essa questão do saque e transferir para outras contas. Então, essa outra equipe cuida mais dessa parte, né? Quando eu entrei na Ingress, eu caí meio de paraquedas ali no gateway de pagamentos e no Elixir, mas meu chefe falou cara, aprende essa linguagem, acho que vai abrir um pouco sua cabeça sobre programação e realmente ali a diferença de paradigma na forma de pensar os problemas e estruturar soluções, eu acho que foi algo que foi muito legal e muito bom para o meu crescimento e rapidamente se tornou minha linguagem favorita. Eu gosto bastante de Elixir, eu acho a sintaxe bem agradável, bem fácil de desenvolver os testes ali. Gosto bastante do modelo de supervisão e tem a parte de resiliência, né? Então, como a gente é uma empresa de eventos, na hora que o evento abre, tem tipo 20, 30, 50 mil pessoas ao mesmo tempo tentando comprar aqueles ingressos e usar o Elixir para essa parte ali do processamento de pagamentos, eu acho que foi uma decisão realmente muito acertada, porque eu tenho muita paz de espírito que, independente ali da abertura, o sistema Elixir vai aguentar legal, vai suportar. E na Ingress a gente tem, como trabalha com arquitetura de microserviços, a gente tem várias outras tecnologias e, honestamente, eu não vi nenhuma dar esse mesmo nível de paz de espírito que eu tenho com Elixir. Então, a gente gosta bastante de usar ele nos casos em que é importante que ele aguente uma porrada literalmente do nada, porque teve uma abertura de um dos eventos. Parece um comentário meio emocionado, mas identifico bastante com essa parte de ter paz de espírito codando em Elixir, porque realmente você pode ficar com uma tranquilidade de conseguir fazer um software com um nível de abstração bem interessante, de forma rápida, e que você não vai ter muita dor de cabeça, assim, óbvio, tem a parte de infra, tem muitos outros contextos, mas no geral, a própria linguagem, a própria supervisão, enfim, toda a parte do OTP do Erlang já dá essa segurança, né? Eu ia perguntar, na verdade, só uma curiosidade sobre essa parte do gateway de pagamentos. Você falou que vocês usam microserviços e usam Elixir. Dentro do time de vocês tem vários serviços de Elixir ou vocês usam monolito? E se esse gateway ele é in-house ou vocês usam, enfim, integrações terceiras? E né, você já falou das vantagens do Elixir, mas qual o ponto pivotal ali no Elixir dentro desse time, né? Se for in-house ou não, né? Acho que vai depender da resposta. Então, as minhas duas equipes só trabalham com Elixir, basicamente. A gente, às vezes, tem que integrar nossas soluções no resto da companhia e aí acaba tendo que esbarrar em outras linguagens, mas, no geral, as minhas equipes estão trabalhando só em Elixir, né? Cada equipe tem o seu monolito, de certa forma, o que eu acho que ajuda, tanto porque eles não precisavam estar necessariamente conectados, né? Quanto
menos pessoas mexendo no repositório por vez, então acho que dá para garantir mais umas práticas e não é porque está tendo uma abertura que o agendamento de pagamentos vai parar de funcionar, vai tipo, ter lentidão ou algo do tipo, né? Em última instância, caso tivesse algum problema. Mas aí você tinha feito um segundo comentário na sua pergunta, se eu puder repetir, eu acabei me perdendo. Eu tinha perguntado se o gateway em si vocês fazem tudo in-house, né? Tipo, tudo dentro da Ingress ou não. Então, mais ou menos, eu acho. O Gateway, ele é uma das nossas APIs, né? E ela é meio que uma abstração em cima de outros fornecedores, como a PagSeguro, a Cielo, a GetNet, a Stone, o PicPay, PayPal, enfim. Então a gente construiu essa camada de abstração. E aí nessa camada de abstração, a vantagem que a gente tem é que a gente roda os nossos mecanismos de antifraude. Então a parte de antifraude, usa modelos de inteligência artificial, usa diversas ferramentas de segurança que a gente tem à disposição. Então são feitas várias integrações desse tipo. E depois, na hora de passar de fato para um processador de pagamento, dependendo da transação, a gente pode escolher para qual fornecedor mandar que vai ter a menor taxa, por exemplo. Então, a gente tem trabalhado alguns modelos de inteligência artificial para fazer a escolha desse fornecedor para a gente diminuir os custos que a gente tem com as transações. Por isso que eu digo que é mais ou menos porque a gente conseguiu construir uma abstração em cima do fornecedor padrão ali e que a gente consegue prover bastante valor, né? Como o ingresso ali ele é, né, quase dinheiro na forma de um QR Code, a gente de fato tem que ser bem prestar bastante atenção nas questões de fraude, né? E nos mecanismos de segurança. Então, foi inicialmente isso, por esse motivo que esse gateway foi construído, mas a gente está cada vez mais ampliando o escopo dele de fato, né? Mas então toda essa parte dessa orquestração é feita in-house ali com esse time, né? Um fato interessante é que tanto eu quanto a Zoe, a gente chegou a trabalhar com uma pessoa que a gente chegou a entrevistar aqui no podcast, que é o Vitor Leal, que já foi CTO da Ingresso lá desde os primórdios. Eu acho Mas que foi ele uma das principais pessoas que construiu o gateway de pagamentos ali. Ele saiu antes de eu entrar, mas pelo histórico do GitHub eu consigo ver que foi ele grande parte bastante ali de começar o Elixir na empresa foi com ele. de fato. E me diz uma coisa, quem quiser entrar em contato contigo, né? Como é que faz? Onde te acha? Quais são as redes? Tá, eu tô um pouco inimigo das redes sociais recentemente, então eu vou passar um e-mail que é pereira7346@gmail.com, mas se procurar pelo Refatorex ou por GP Pereira, tanto no GitHub quanto no Elixir Forum, também vai conseguir me encontrar e entrar em contato. Vai ser legal trocar uma ideia. Muito bom, foi até pelo Elixir Forum que eu primeiro entrei em contato, né? Até não sei porque eu chamei você de Guilherme umas 2 vezes, né? Escrevendo, mas é Gabriel Pereira. Gabriel, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. O Refactorex é um negócio muito legal, tá chamando a atenção da comunidade. Esse post mesmo lá do Elixir Forum tá cheio de comentário, né? De gente importante da comunidade. Teve esse anúncio aí do Mitchell, que eles vão incorporar lá no Expert LSP. Mas enfim, você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir? Eu acho que o que eu queria deixar de mensagem é que, eu queria convidar todo mundo que enxerga um problema ou alguma coisa que pode ser melhorado na vida diária e consegue pensar numa solução para isso, seja com tecnologia ou não, que tentasse resolver, né? Nem que seja resolver só para você mesmo. Acho que muitas vezes a gente fica esperando alguém ou alguma big tech resolver nossos problemas, mas a gente também é plenamente capaz de criar as nossas próprias soluções. O Elixir em si é um exemplo claro disso, né? Então, e o impacto positivo que a gente pode gerar é muito maior do que a gente imagina. Então, eu acredito que realmente vale a pena tentar. Muito bom. Então a gente está gravando isso aqui, como eu já disse, em 31 de março de 2025. Ontem, 30 de março, a gente completou 4 anos, né? 4 anos de publicação do nosso primeiro episódio. Então eu aproveito para mandar um grande abraço para você, Gabriel, e também para todas as pessoas que nos escutam, nos escutaram nesse período.
e até o próximo episódio do Elixir em Foco. Tchau, tchau. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Este podcast faz parte da Rede Emílias de Podcasts, que integra o programa Emílias Armação em Bits, da UTFPR Curitiba. O nosso site é elixiremfoco.com e novidades sobre nossos episódios são postadas em redemilhas.bsky.social no Blue Sky. Até o próximo episódio, pessoal!